Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa leitura da carta aos Hebreus. Espero que vocês estejam compreendendo bem o conteúdo. Como eu disse na primeira aula, dúvidas surgem pelo caminho, evidentemente. Os intérpretes, os comentaristas, eles divergem em muitos aspectos. E é natural que seja assim porque a carta aos Hebreus ela tem uma natureza singular. As demais cartas paulinas, as de Pedro, as de João, mesmo as de Judas, não têm essa conotação de grande preocupação com um público específico, no caso aqui, judeus convertidos, e a temática da apostasia não é algo que apareça nos outros textos, até porque este não era realmente um dos problemas que parecia nas igrejas para as quais Paulo, Pedro, João escreveu sua carta. Então, quando ele trabalha esta questão e atrelado a essa questão do fato do público-alvo estar neste momento vivendo essa tensão entre permanecer seguindo a Cristo ou retroceder às práticas, às crenças judaicas, torna ela uma carta bem singular e com temas que você não encontra em outras cartas para que você possa fazer uma comparação e assim nós termos uma interpretação mais tranquila. Então, existe realmente alguns debates seríssimos e de difícil resolução dentro da carta. E o capítulo 9 não deixa a desejar nesta questão. Já no versículo 1 ele fala assim: ora, a primeira aliança está relacionada ao capítulo 8, né, aquela que, segundo ele, estava envelhecida, prestes a desaparecer, tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Então, ele vê a parte cerimonial da lei como integrante desta aliança que foi instituída por Moisés no Monte Sinai. Mas aí então, num momento único aqui, esse assunto não vai aparecer em outros textos, senão numa breve menção no Apocalipse, ele fala de um santuário celestial. Até este momento aqui, ele estava falando especificamente sobre o que o sumo sacerdote, os sacerdotes faziam naquele santuário que era o tabernáculo construído por Moisés e que posteriormente Salomão usou a modelo e colocou no templo. Agora ele institui ou ele faz alusão a um santuário celestial. E a base para ele dizer a respeito desse santuário celestial é que quando Deus chamou Moisés ao monte e deu a ele a planta, deu a ele as orientações como proceder para fazer o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés fez de acordo com aquilo que lhe foi mostrado, aquilo que lhe foi demonstrado no monte. A partir daí ele está dizendo então que existe um santuário celestial e que o santuário terrenal, o tabernáculo, era uma cópia. Era, na verdade, uma imitação ou uma maneira humana de retratar algo não humano, algo eterno, esse santuário espiritual, esse santuário celestial. Aqui alguns intérpretes dizem que uma das razões pelas quais a igreja primitiva e mais posteriormente a igreja antiga teve dificuldade de reconhecer a carta aos Hebreus como uma carta cristã, porque neste momento aqui, embora ele esteja lidando com elementos judaicos até então, ele faz uma concessão enorme à filosofia grega clássica e helenista, porque Sócrates e Platão tinha uma ideia de mundo, de realidade, como composta de duas faces. A primeira é um mundo das ideias ou das formas, de onde as coisas são. E depois uma ideia de um mundo sensorial,
onde você pode perceber as coisas na maneira coletiva ou particularizada. E aqui ele faz essa concessão e parece dialogar sim com a filosofia grega, em dizer que havia um tabernáculo no céu, um santuário, e Moisés viu esse santuário e a partir do que ele viu, então ele elaborou a planta e todo o projeto do santuário terrestre. No caso esse onde Arão e seus filhos atuavam. Porém, alguns intérpretes achando isso complexo demais, porque nós teríamos que pensar em que havia um santuário celestial e que Jesus oferece o seu sacrifício nesse santuário celestial. Evidentemente ele não ofereceu nesse santuário terrestre, porque ele morreu fora de Jerusalém. O santuário terrestre estava lá no centro de Jerusalém, o templo que Salomão edificou. Então, cria-se uma complexidade aqui, e alguns preferem entender que ele não está falando de algo literal, no sentido, lá no céu tem um tabernáculo com as medidas, e tem as cortinas, e está a mesa dos pães, está o candelabro, o altar de bronze, a bacia de bronze, o altar dourado em frente à cortina e dentro a arca. Então, alguns intérpretes acham que não é isso exatamente o que ele está dizendo, mas que ele fala figuradamente, como dizendo assim, Moisés viu um projeto, Moisés viu algo que ele, daquilo ali ele fez o que foi construído no deserto. E assim então, como o sacrifício de Jesus é superior, como o sacrifício de Jesus não dependeu daquele santuário terrestre, ou seja, o sangue de Jesus não foi tirado dele, levado até o propiciatório, derramado ali nas bases do propiciatório, como faziam com o sangue do bode expiatório, como fazia com o sangue dos animais que morriam pelos pecadores. O sangue de Jesus é derramado na cruz. Então a cruz, ela está fora do santuário terrestre, ela fica fora da cidade. Consequentemente, o sangue de Jesus não foi aspergido ou aplicado ali no santuário terrestre. Resta então para ele entender que o sangue de Cristo é aplicado por Deus, daí podemos entender que ele está falando de uma forma um tanto figurada, num santuário que não foi feito por mãos humanas. E é esse santuário não feito por mãos humanas que ele chama de santuário celeste. Um santuário onde o sangue de Jesus que é derramado na cruz é reputado como tendo sido efetivo e substituindo todo o sangue que outrora era derramado nas bases do altar, nas pontas do altar e também sobre o propiciatório. Dessa maneira, então, ele vai falar assim, olha, tudo aquilo que eles faziam no santuário terrestre, o sangue de Cristo derramado na cruz substitui plenamente. De maneira que aquilo que eles faziam continuamente, todo ano, sempre que necessário, o sangue de Jesus, uma vez tendo sido derramado na cruz, ele substitui plenamente e faz isso de uma vez por todas. A ênfase dele dos versos 11 até o 21 é exatamente o fato de que o sacrifício de Cristo não pode mais ser repetido. Não é mais passível de Jesus morrer mais vezes. A sua morte foi única, singular e suficiente. De maneira que o animal morria num ano, aquele sacrifício que foi feito dava ao povo de Israel a permissão de continuar existindo como uma nação, e Deus, ao ver o pecado deles, não os punia imediatamente, porque um animal já morreu por eles. Mas no outro ano tinha que fazer de novo. No outro ano estava lá, eles fazendo de novo o sacrifício, derramando sangue, todo o ritual. E ele vai dizer aqui, se esses rituais eram suficientes para que Deus não agisse com vingança ou com ira em relação ao seu povo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, verso 14. E aí ele incentiva a que nós recebamos esta promessa e nos apeguemos a ela. Não abandonemos esta promessa de termos perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus Cristo feito de uma vez por todas. Esse sacrifício que foi realizado não num santuário terrestre, mas na cruz. E, consequentemente, considerado por Deus como suficiente, feito de uma vez por todas. Muito bem, dos versos 23 a 28, ele vai então aprofundar o fato de que os elementos do santuário terrestre são figuras. Verso 23 diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superior, neste caso o sacrifício de Cristo. Porque Jesus não entra nesse santuário humano. O sumo sacerdote pegava o sangue e entrava lá no Santo dos Santos. E ao retornar, ele trazia uma mensagem consigo. Deus nos aceitou, aceitando o sumo sacerdote. E quando Jesus morre e ressuscita, a ressurreição de Jesus é esse retorno do sumo sacerdote do lugar santo dos santos para abençoar o povo. Depois que ele oferecia o sacrifício e era aceito, ele voltava e abençoava o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, e assim por diante. Então o retorno de Jesus é uma prova de que Deus aceitou o seu sacrifício. E o seu sacrifício é eficaz para sempre. Não é eficaz para um determinado tempo até que se faça de novo, como eram os sacrifícios oferecidos no santuário terrestre. Pois ele diz assim, olha, nesse caso, no caso dos sacrifícios que eram oferecidos, todos anualmente, se o caso do sangue de Jesus fosse igual, no verso 26 ele diz, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados que aguardam para a salvação. Bom, como eu disse, é um capítulo denso, complexo, porque vai mexer em elementos muito sensíveis do pensamento judaico. Toda a estrutura da religião judaica depende especificamente deste elemento em que Deus aceita o sacrifício, torna o que sacrifica aceitável a si, dando-lhe uma nova oportunidade de permanecer em sua presença, de continuar recebendo as suas bênçãos. Então tudo isso está relacionado ao ritual do Antigo Testamento. Mas quando chega Jesus, o sacrifício de Jesus é superior. E é superior porque é oferecido não no santuário terreno, neste, que os sacrifícios precisavam ser repetidos ano após ano, sempre que necessário. Pelo contrário, o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício de si mesmo a Deus. O sangue eterno do Filho de Deus é derramado na cruz. E isso é recebido por Deus como aceitável, definitivo, não passível mais de ser repetido. Quando nós entendemos isto, toda a estrutura do sacrifício judaico perde seu valor, sua prestatividade, não vai servir mais nada, porque um animal deve morrer se aquele que morreu pelos homens e pelos animais já morreu. Os animais não precisam mais morrer, os pecadores não vão mais morrer, porque Jesus Cristo recebeu o juízo dos pecados sobre si. Então, quando Jesus morre em nosso lugar, a sua morte é uma morte eficaz, de uma vez por todas, para sempre. Esta é a mensagem que ele quer transmitir e dizer para eles assim: fiquem com Jesus.
O sacrifício de Jesus é infinitamente superior a todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes até hoje. Deus abençoe sua vida.